número 8. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 4. Glória a Deus. Lucas 8, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Fique atento, Deus vai falar com você nessa noite. Evita circular, evita aí querer beber água agora. Segura aí, vai ser bênção, garanto. Deus vai falar com você. Vamos lá, diz assim: ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele diante de todas as cidades, disse por parábolas. 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, nascida, secou-se, porque não tinha umidade. 7. A outra caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. 8. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, e ouça. 9. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é o que? A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. 13. Os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados. Eles são o quê? Sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com a perseverança. Todos digam amém? Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite. Esta, Senhor, é a hora da palavra ser ministrada. E eu quero te pedir, Senhor, como eu peço todas as vezes, todos os cultos, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Nós precisamos ouvir tua voz, meu Pai. Ministra aos nossos corações o teu querido, tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte, Jesus. Uma das parábolas mais importantes dita por Jesus, ou talvez a mais importante. E não apenas isso, uma das parábolas mais complexas que Jesus contou. Essa ele contou e teve que explicar depois. Às vezes você conta algo para a pessoa, ela entende na hora. Tem pessoas que tem que contar e tem que explicar, e às vezes até desenhar para conseguir entender, né? Daí é mais complicado ainda. Jesus contou essa parábola. E antes que eu comece a pregar sobre o que eu quero falar nessa noite, eu quero dizer que o semeador que é citado aqui, aquele que leva a semente, quem é aquele que leva a semente? É o Espírito Santo. O semeador é o... Tá fraco. O semeador, ele é o Espírito Santo. A semente aqui citada, você sabe que semente na Bíblia, a gente precisa ler o contexto para você entender o que é semente. Tem semente literal, semente mesmo, literal. Tem semente que vai aparecer na Bíblia, que é a oferta. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Aquele que semeia, ali semente é oferta. Aquele que semeia com alegria, ele vai colher de forma abundante sobre a vida dele. Semente é a oferta. Semente também é atitude.
Gálatas: tudo aquilo que o homem semear, certamente ele, vamos lá, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Semente ali é atitude. E aqui semente? Semente aqui é palavra. Semeador Espírito Santo, e semente aqui é a palavra de Deus. E o que vai diferenciar não é o semeador. Não foram 2 semeadores ou 4 semeadores. É o mesmo semeador. Então, o erro, a falha, não é do semeador, não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está falando com todos nós. Amém. Você que está aqui, ou você que está assistindo o culto, ou você que está assistindo o vídeo da pregação do culto, é a mesma palavra, é o Espírito Santo que está levando até você. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então o erro não é do Espírito Santo, do semeador. Como também o erro não é na semente. Não é que a semente não é boa. O que vai diferenciar realmente é o solo onde a semente cai. E são 4 possibilidades. Eu já falei de 2, hoje é minha terceira noite. Então eu vou falar aqui sobre as possibilidades. A primeira possibilidade foram sementes que caíram, que de forma acidental o semeador estava passando e as sementes caíram na beira do caminho. Elas não chegaram a serem semeadas. Essas sementes que caíram na beira do caminho, o texto vai falar que os homens passaram e pisaram nelas. E essas sementes que foram pisadas, as aves dos céus desceram e elas comeram, porque as aves comem as sementes. Então as aves vieram e elas comeram, e aquela semente não produziu nada. E Jesus se explicou. Isso daí é o tipo de pessoa que a palavra é semeada, é liberada, e o diabo rouba do coração dela a palavra. Então nós precisamos entender que existe um diabo, existe um mal que quer arrancar a palavra do nosso coração. Então você ouve a palavra, e talvez quando você chega na tua casa, você ouve algo de alguém para te desanimar e para tirar a palavra do teu coração. Às vezes você recebe a palavra e você chega para trabalhar no outro dia, e ali no seu ambiente de trabalho existem pessoas que elas tiram a palavra do teu coração, colocando dúvida, colocando pensamentos negativos, te afastando do propósito de Deus. Essa palavra não vai trazer fruto para a tua vida. Posso dar um amém, queridos? Em segundo lugar, as sementes que caem no meio de pedras. Daí não tem jeito. Ela vai cair no meio das pedras, e ainda que elas consigam de certa forma crescer um pouco, ainda que elas consigam sair um pouquinho para fora, o solo, a claridade, a falta de profundidade, a falta de raízes dessas plantas, dessas árvores, não vai permitir que elas vão muito longe. Então são pessoas que não têm raízes. E a pessoa que não tem raiz, ela é influenciável. A pessoa que não tem raiz é aquela pessoa que qualquer vento tira ela da presença de Deus. Então Jesus falou, essas pessoas, na hora da provação, elas não permanecem. Por quê? Porque elas não têm raízes. Então se uma pessoa saiu da presença de Deus no momento de desemprego, no momento do luto, no momento de tribulação, no momento de doença, se essa pessoa saiu da presença de Deus, é porque ela não tem raízes profundas na presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. A pessoa resiste passar pela tentação, pelas dificuldades, pelas provas, se ela tiver raízes profundas na presença de Deus. E é por isso que você vê, às vezes, a pessoa está na igreja e ela passa por desemprego e ela está aqui louvando a Deus do mesmo jeito. Ela passa por uma luta na sua casa e ela está aqui do mesmo jeito adorando a Deus. Ela passa por um problema no seu casamento e ela permanece de pé louvando a Deus. Por quê? Porque a vida dela não está alicerçada nas coisas dessa vida, ela está enraizada na palavra de Deus e na presença do Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode exaltar a Deus por essa palavra? Aleluia! Amém.
terceiro grupo, a terceira possibilidade, que é o que eu quero comentar nessa noite. São sementes que elas caem, não na beira do caminho, não no meio das pedras, mas ela cai no meio dos espinhos. Ela cai no meio dos espinhos. É muito forte isso, porque elas chegam a tocar no chão. Elas caem no meio dos espinhos, mas elas chegam a cair na terra. E os espinhos, na Palestina tem muitos espinheiros, muitos cardos na Palestina, em Israel, porque é um lugar seco, é árido, é seco, é clima de deserto. Então é muito comum entre os espinhos você começar a ver alguma coisa querer nascer, mas não vai longe. Essas sementes que caem no meio dos espinhos, elas até caem na terra, elas até começam a brotar, mas o texto, ele usa a expressão, elas são sufocadas pelos espinhos. Repita comigo, elas são sufocadas. Vamos dizer de novo? Diga, elas são sufocadas pelos espinhos. Daí não vai longe, irmãos. Já já elas vão morrer. Daí Jesus explicou. E quando Jesus explicou sobre o significado dessas sementes que caem no meio dos espinhos, está aqui, ó, versículo 14, está aqui, gente. Caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e indo por diante, ou seja, elas conseguem até ir, elas conseguem até dar alguns passos, mas elas são sufocadas, e aqui aparece a expressão sufocadas. Existem pessoas que elas estão na presença de Deus, mas elas estão sufocadas. Sabe o que é uma pessoa sufocada? É uma pessoa, por exemplo, sabe aquela cobra sucuri que vai abraçando a pessoa, vai abraçando a pessoa e vai sufocando a pessoa, até a pessoa não conseguir mais respirar? Existem pessoas que elas estão sufocadas pela vida. E Jesus explica por 3 motivos. Quais são os motivos? Porque elas estão cheias de cuidados, elas buscam riquezas, e elas buscam satisfazer os deleites da vida. Por isso que elas estão sufocadas. Cuidados, riquezas e deleites da vida. Consegue repetir? Cuidados, riquezas e deleites da vida. Só que eu comecei a citar, saiu a imagem. Mete lá para mim, por favor, amém? Vamos lá. Quais são os 3? Cuidados, riquezas e deleites da vida. Cuidados, riquezas e deleites da vida. Cuidados aqui tem um sentido. A Bíblia fala que existiam 2 irmãs que Jesus foi na casa delas, Marta e Maria. Uma sentou para ouvir o que Jesus ensinava. Jesus pregava, ela estava sentada ouvindo. A outra estava ocupada com os cuidados da vida. Quais eram os cuidados da vida? Estava lavando, estava limpando, estava preparando o café, estava preparando a mesa, estava organizando todas as coisas, mas o principal ela não estava fazendo. Qual que era o principal? Olha para cá. Qual que era o principal? Era ouvir a palavra de Deus. O problema não é você cuidar da vida. O problema não é você trabalhar, porque é digno trabalhar. O problema não é você ter lazer, porque é digno você ter lazer, você ter descanso, é digno. Mas o cuidado da vida, as coisas da vida, elas não podem nos tirar da presença de Deus. E sinceramente, todos nós aqui temos coisas para fazer. E na verdade, o culto de domingo é uma comprovação que nós priorizamos a Deus. O culto de domingo. Porque muitos aqui trabalham de segunda a sexta, outros trabalham de segunda a sábado, e tem uns que trabalham até de domingo. Mas você falou, hoje é o dia de eu estar na presença de Deus, e eu não abro mão de estar na presença de Deus. Hoje é o dia que pode estar chovendo, hoje é o dia que pode estar frio, hoje é o dia que pode estar calor, mas eu estou aqui, eu estou na presença de Deus. Eu tenho vários cuidados, eu tenho a minha casa,
tenho os meus filhos, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu laço, eu tenho um monte de coisas, mas eu falei, é o momento de eu estar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu não estou aqui no WhatsApp, eu não estou aqui pensando no que eu vou fazer depois do culto, eu não estou aqui pensando no que eu tenho que fazer segunda-feira, eu estou aqui e eu estou aqui de forma integral, eu estou aqui corpo, alma e espírito na presença de Deus. Glória! E os cuidados da vida não podem me tirar da presença do Senhor. Nós estamos numa época e eu nunca vi. Sou pastor dessa igreja aqui, só aqui são 22 anos. Eu nunca vi tanta gente com dificuldade de construir relacionamento com Deus como eu tenho visto hoje em dia. São pessoas que sempre têm uma desculpa, que sempre têm alguns cuidados para fazer, e as coisas de Deus ficam em segundo plano na vida. Tome cuidado, queridos, porque se você está vivendo nessa dinâmica de vida, é um diagnóstico de que o teu relacionamento com Deus não tem sido frutífero e a palavra está caindo entre espinhos. Cuidado, porque uma hora você vai sair da presença do Senhor e talvez não dê tempo de você voltar para a presença dele, porque Jesus, ele está voltando. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus! Então são os cuidados da vida, as coisas da vida. E aí você coloca casa, filho, esposa, qualquer coisa da vida. Tudo isso é digno, tudo isso é preciso fazer, tudo isso é louvável de ser feito, mas nós temos que ter tempo, compromisso e vida com Deus. Tempo, compromisso e vida com Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém? Em segundo lugar, Jesus falou, são pessoas sufocadas pelos cuidados e pelas riquezas. É a busca da riqueza, é a busca do consumo, é a busca do bem. E não tem problema você querer o melhor para você ou para a tua família, não tem problema você desejar o melhor, e eu espero em Deus que você viva o melhor de Deus sobre a tua vida. Mas a riqueza ou a busca da riqueza não pode te sufocar, não pode tirar você da presença de Deus. A gente precisa ter as coisas, mas eu não posso viver uma vida de sufocamento, porque eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter uma casa melhor, eu preciso ter um telefone melhor, eu preciso ter um emprego para ganhar mais. Eu não posso viver em função disso, porque isso é sufocante, isso sufoca a palavra de Deus nas nossas vidas. E quantas pessoas que elas vivem a vida, e a vida é toda voltada em ter, em buscar, em ganhar e conquistar. Quando eu digo que o domingo é a prova que nós realmente estamos priorizando a Deus, porque muitos aqui